Quando você aprende isso, o dinheiro para de fugir. Você já percebeu que existe um padrão? Não estou falando de coincidência. Estou falando de algo que se repete na sua vida, como se houvesse uma força invisível empurrando o dinheiro para longe de você. Chega uma oportunidade, você se anima, começa a acreditar, e então algo acontece. A oportunidade desaparece. O dinheiro escorre pelos seus dedos. E você fica ali olhando para as próprias mãos vazias, se perguntando: por que comigo? Eu vou te contar algo que poucos têm coragem de dizer. O problema não é a economia, não é o governo, não é o seu chefe, nem a crise, nem a falta de oportunidades. O problema está num lugar muito mais profundo e muito mais próximo de você. Está na forma como você foi programado para enxergar o dinheiro. Porque veja bem, desde criança você ouviu frases aparentemente inocentes, mas que entraram na sua mente como sementes. Dinheiro não nasce em árvore. Rico não entra no céu. Trabalhar dignifica o homem. Dinheiro é a raiz de todo mal. E essas frases criaram raízes profundas. E essas raízes se transformaram em crenças. E essas crenças se transformaram em ações. E essas ações criaram a sua realidade financeira de hoje. Você já reparou que algumas pessoas parecem atrair dinheiro naturalmente? Enquanto outras, não importa o quanto trabalhem, o quanto se esforcem, o dinheiro sempre foge? A diferença não está no QI, não está na sorte, não está no berço. A diferença está numa única coisa: a frequência energética com a qual elas vibram em relação ao dinheiro. Pensa comigo, se você planta uma semente de limão, o que vai nascer? Um limoeiro. Nunca vai nascer uma laranjeira. Por quê? Porque a semente carrega o código genético do que ela vai se tornar. Com o dinheiro é igual. Se você carrega dentro de você o código da escassez, da culpa, do medo, da indignidade, é isso que você vai colher. Sempre. Não importa quantos cursos você faça, não importa quantas horas você trabalhe. Se o código interno não mudar, o resultado não muda. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Não é o que você fala, não é o que você deseja, é o que você realmente acredita lá no fundo, no seu coração, que determina o que você vive. Então, se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Você está prestes a descobrir o código que faz o dinheiro parar de fugir. Não é mágica, não é sorte, é ciência espiritual. É a reprogramação da sua frequência interna. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um comentário aí embaixo dizendo: eu estou pronto. Porque esse é o primeiro passo. Declarar internamente que você está disposto a mudar. E no próximo ato, eu vou te mostrar qual é o código secreto que os milionários usam, mas que ninguém te ensinou. Um código tão antigo quanto a própria Bíblia e tão poderoso que pode mudar tudo. Mas antes de eu revelar isso, você ainda está aqui. Isso significa algo. Significa que lá no fundo, você sabe que existe uma verdade que ainda não te contaram. Uma verdade que pode mudar tudo. E eu vou te revelar agora. O código que faz o dinheiro parar de fugir tem um nome. Um nome que você já ouviu, mas nunca entendeu de verdade. Esse código se chama reciprocidade. Mas espera, não saia correndo achando que eu vou falar de dar para receber daquele jeito superficial que você já ouviu por aí. Não. Eu vou te mostrar a ciência espiritual por trás disso. Há mais de 3.000 anos, o rei Salomão, considerado o homem mais rico e mais sábio que já existiu, escreveu algo que a maioria das pessoas lê, mas não compreende. Ele disse: aos que espalham liberalmente e ainda se lhes acrescenta mais, e os que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Provérbios 11, 24. Você entendeu o que ele disse? Ele está falando de uma lei universal. Uma lei que governa não só o dinheiro, mas toda a energia do universo. Vou traduzir para você.
Quando você segura, retém, agarra, você cria estagnação. E dinheiro estagnado é dinheiro morto, é como água parada, ela apodrece. Mas quando você permite que a energia circule, quando você dá, compartilha, planta, você cria movimento. E dinheiro é energia em movimento. Pensa comigo, o que acontece se você só inspira e nunca expira? Você morre. Por quê? Porque a vida é ciclo, é fluxo, é entrada e saída. O mesmo acontece com o dinheiro. Se você só acumula, se só retém, se só agarra com medo de perder, você interrompe o fluxo. E quando o fluxo para, a vida financeira morre. Mas aí você me diz: "Ah, mas eu mal tenho dinheiro para mim, como vou dar?" E é exatamente aí que mora o código secreto. Você não dá do que sobra, você dá do que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simbólico, porque o universo não mede quantidade, o universo mede frequência. Quando você dá, mesmo tendo pouco, você está dizendo ao universo: "Eu confio, eu sei que há abundância, eu não sou escassez." E o universo responde à sua frequência. Deixa eu te contar uma história real. Tem um bilionário chamado John D. Rockefeller. Ele foi um dos homens mais ricos da história. E sabe o que ele fazia desde jovem, quando ainda era pobre? Ele separava 10% de tudo que ganhava e doava. Não era quando sobrava, era antes de pagar qualquer conta. E sabe o que ele dizia? "Eu nunca teria chegado onde cheguei se não tivesse dado o dízimo desde o meu primeiro salário. Deus abençoou o meu trabalho por causa disso." Ele entendeu o código. Ele ativou a reciprocidade. Agora escuta com atenção. Quando você retém por medo, você está dizendo: "Não há o suficiente." E o universo diz: "Amém. Que seja feito segundo a sua crença." Mas quando você dá, você está dizendo: "Eu confio. Eu sei que há mais de onde isso veio." E o universo responde: "Amém. Que seja feito segundo a sua fé." Então me diz uma coisa, qual frequência você tem emitido? A frequência da escassez ou a frequência da abundância? Jesus disse algo revolucionário: "Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço." Lucas 6,38. Ele não disse: "Recebei, e então podereis dar." Ele disse: "Dai." O dar vem primeiro, porque o dar ativa o ciclo. Eu sei que isso desafia tudo que te ensinaram. Eu sei que a mente racional vai gritar, mas não faz sentido. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas continua presa. Porque elas querem que a abundância faça sentido para a lógica da escassez. Mas não faz, nunca fez, nunca vai fazer. Se você está sentindo um incômodo agora, um aperto no peito, uma resistência, é sinal de que isso está tocando numa ferida profunda. E é essa ferida que precisa ser curada. Comenta aí embaixo: "Eu libero a escassez." Declara isso, porque declaração é poder. Mas espera, porque tem uma peça que falta nesse quebra-cabeça. Não basta só dar. Tem algo que você precisa fazer junto com o dar. Um ingrediente secreto que multiplica o efeito em 1000 vezes. E é isso que eu vou te revelar no próximo ato. Você está começando a entender agora. A reciprocidade não é caridade, não é boa ação. É uma tecnologia espiritual, um código que ativa o fluxo de abundância na sua vida. Mas existe um detalhe que a maioria das pessoas ignora. E é esse detalhe que separa quem apenas doa de quem realmente prospera. Porque veja bem, tem gente que dá, doa, ajuda, contribui e mesmo assim continua na mesma situação financeira. Ou pior. Por quê? Porque falta o ingrediente invisível. Esse ingrediente tem um nome: gratidão, mas não a gratidão superficial. Não o obrigado automático que você solta sem sentir. Eu estou falando da gratidão como frequência energética, como estado de ser,
Quando você dá com gratidão, você não está apenas movendo dinheiro, você está movendo energia de alta vibração. E energia de alta vibração atrai mais energia de alta vibração. É física quântica, é lei da atração, é espiritualidade pura. Imagina que você planta uma semente. Se você planta com raiva, com obrigação, com peso no coração, a semente até pode germinar, mas a planta vai crescer doente, fraca, torta. Agora, se você planta com amor, com cuidado, com gratidão por aquela semente e pela terra que a recebe, a planta cresce forte, saudável, frutífera. O dinheiro é igual. Quando você dá com gratidão, gratidão por ter o que dar, gratidão por poder abençoar alguém, gratidão pelo ciclo que está se iniciando, você está plantando com amor. E o que você planta com amor, retorna multiplicado. Paulo escreveu algo profundo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Percebe? Não é o valor, é o estado emocional com que você dá. Deus, o universo, a energia, como você preferir chamar, responde à frequência, não à quantidade. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Oprah Winfrey. Ela cresceu na pobreza extrema, abusada, rejeitada, quebrada. Mas mesmo quando não tinha quase nada, ela praticava algo todos os dias: o diário da gratidão. Todo dia, ela escrevia 5 coisas pelas quais era grata, mesmo quando parecia não haver nada. E ela doava, mesmo tendo pouco. Sabe o que ela diz hoje, sendo bilionária? Ser grata pelo que você tem abre as portas para mais. A gratidão é a chave mestra. Ela entendeu o código completo: reciprocidade plus gratidão, abundância. Agora presta atenção nisto. Quando você reclama, você vibra escassez. Quando você lamenta, você vibra falta. Quando você inveja, você vibra separação. Mas quando você agradece, você vibra abundância. E não importa se a sua conta bancária está zerada, não importa se você está endividado, se você consegue vibrar gratidão, você já começou a reprogramar a sua realidade financeira. Então me diz, o que você tem hoje que já é uma bênção? Você tem teto, comida, água, saúde, pessoas que te amam? Essas coisas são riqueza. Você só não reconhece porque está medindo riqueza apenas por dinheiro. Mas quando você expande o conceito de riqueza, quando você começa a agradecer pelo que já tem, o dinheiro começa a aparecer. Por quê? Porque você mudou a frequência, saiu da falta e entrou na abundância. Então faz isso agora comigo, para por um segundo. Respira fundo e agradece. Agradece por estar vivo. Agradece por ter chegado até aqui. Agradece pelas lições, mesmo as dolorosas. Agradece pelo dinheiro que ainda vai chegar. Sente isso no peito. Porque quando você sente gratidão de verdade, algo muda dentro de você. A frequência muda. Eu sei que tem uma voz na sua cabeça dizendo, mas eu tenho conta para pagar. Gratidão não paga boleto, e você tem razão. Gratidão sozinha não paga boleto, mas gratidão muda a sua energia. E quando a sua energia muda, você começa a atrair oportunidades, ideias, pessoas, situações que trazem o dinheiro. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas quer o dinheiro, mas não quer mudar por dentro. Elas querem continuar reclamando, resmungando, duvidando e esperam que o universo as recompense. Não funciona assim. O universo é um espelho. Ele reflete de volta o que você emite. Você emite escassez, recebe escassez. Você emite abundância, recebe abundância. Então agora, eu quero que você faça algo. Escreve nos comentários 3 coisas pelas quais você é grato hoje. 3 coisas simples. Pode ser: sou grato pelo sol, sou grato pela comida, sou grato por este vídeo. Faz isso. É um ato de poder. É você declarando ao universo:
Eu reconheço a abundância. E agora vem a parte que vai mudar tudo, porque tem um último segredo. Um segredo que quando você descobrir, vai entender porque algumas pessoas multiplicam cada centavo que recebem, enquanto outras perdem tudo. Esse segredo tem a ver com uma palavra que te ensinaram errado a vida inteira. E no próximo ato eu vou revelar qual é essa palavra e como ela está bloqueando a sua prosperidade sem você saber. Existe uma palavra que você usa todos os dias, uma palavra que parece inofensiva, até nobre, mas essa palavra carrega uma frequência tão baixa, tão densa, que ela bloqueia completamente o fluxo de abundância na sua vida. E o pior, te ensinaram que essa palavra é virtude. Essa palavra é sacrifício. Você foi ensinado a sacrificar. Sacrificar o seu tempo. Sacrificar a sua saúde. Sacrificar os seus sonhos. Sacrificar a sua paz. Trabalhe duro. Rale. Sofra agora. Aproveite depois. Sem sacrifício, não há vitória. E você acreditou. Você internalizou. E começou a viver como se a vida fosse uma dívida que você precisa pagar com sofrimento. Mas deixa eu te contar algo que vai doer. Deus nunca pediu sacrifício. Jesus nunca pediu sofrimento. O que Deus sempre pediu foi oferta de coração alegre. Tem uma diferença abissal entre sacrifício e oferta. Sacrifício vem do medo, da obrigação, do peso. Oferta vem do amor, da abundância, da alegria. Quando você sacrifica, você está dizendo, eu não quero dar isso, mas sou obrigado. Quando você oferta, você está dizendo, eu dou isso com prazer, porque reconheço que tenho e que virá mais. Imagina dois agricultores. O primeiro planta com raiva, reclama do sol, reclama da terra, reclama das sementes. Ele vê o plantio como sacrifício, como obrigação. O segundo planta com alegria, agradece pelo sol, pela terra, pelas sementes. Ele vê o plantio como oferta à vida, como parceria com a natureza. Qual dos dois você acha que terá a melhor colheita? Agora traz isso para o dinheiro. Quando você trabalha sentindo que está se sacrificando, quando você dá o seu tempo, a sua energia, o seu talento com peso no coração, você está vibrando sacrifício. E sabe o que o universo entende? Essa pessoa não quer estar aqui. Essa pessoa está fazendo isso com dor. E o que acontece? O dinheiro vem com dor também. Vem devagar, vem pouco, vem com luta. Mas quando você transforma sacrifício em oferta, quando você trabalha com propósito, com alegria, com gratidão por poder usar seus dons, tudo muda. O dinheiro começa a fluir de forma diferente, não porque você está trabalhando mais, mas porque você está vibrando diferente. Jesus disse algo que a maioria das pessoas não entende. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Percebe? Ele não disse que não haveria trabalho. Ele disse que o jugo seria suave e o fardo seria leve. Isso significa que quando você está alinhado com o seu propósito, quando você está oferecendo em vez de sacrificando, o trabalho não é pesado. Então agora, eu quero que você faça uma reprogramação comigo. Toda vez que você sentir que está se sacrificando, pare, respira e pergunta: como eu posso transformar isso em oferta? Se você está trabalhando num emprego que não gosta, mas precisa dele agora, em vez de reclamar, agradeça. Agradeça pela oportunidade de usar seus talentos, de servir, de receber. Porque quando você muda a frequência interna, o externo muda também. Tem um homem chamado Steve Jobs. Ele não ficou rico trabalhando duro. Ele ficou rico fazendo o que amava. Ele disse, a única forma de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Ele não via o trabalho como sacrifício. Ele via como oferta,
como expressão da sua genialidade. E o universo recompensou. Agora me diz, você está sacrificando a sua vida ou oferecendo os seus dons? Você acorda com peso ou com propósito? Você trabalha para sobreviver ou para prosperar? A maioria das pessoas está presa porque confundiu sacrifício com virtude. Elas acham que quanto mais sofrem, mais merecedoras são. Mas Deus nunca glorificou o sofrimento. Deus glorificou o amor. E amor nunca é pesado. Amor é leve. Amor é fluxo. Então faz isso. Nos próximos 7 dias, toda vez que você for fazer algo, trabalhar, pagar uma conta, ajudar alguém, diga mentalmente: eu oferto isso com amor e gratidão. Veja o que muda. Veja como a energia muda. Veja como as oportunidades começam a aparecer. Porque o dinheiro não foge de você por falta de esforço. O dinheiro foge de você porque você está vibrando sacrifício em vez de vibrar oferta. E quando você muda essa vibração, o jogo muda. Se isso está tocando fundo em você, deixa um comentário dizendo: eu oferto, não sacrifico. Declara isso, porque quando você declara, você reprograma. Mas ainda falta uma peça crucial nesse quebra-cabeça, porque tem algo que você está fazendo todos os dias, sem perceber, que cancela tudo que eu te ensinei até agora. É um hábito tão sutil, tão invisível, que a maioria das pessoas nunca descobre. E no próximo ato, eu vou te mostrar exatamente o que é e como corrigir isso antes que seja tarde demais. Você está fazendo tudo certo, está praticando a reciprocidade, está vibrando gratidão, está transformando sacrifício em oferta. Mas tem algo que está sabotando tudo isso por baixo dos panos. É como se você estivesse enchendo um balde, mas o balde tem um furo no fundo. E esse furo tem um nome. Esse veneno silencioso se chama indignidade. A crença profunda escondida lá no subsolo da sua alma, de que você não merece. Deixa eu te perguntar algo, e seja honesto consigo mesmo. No fundo, bem no fundo, você realmente acredita que merece ser rico? Ou tem uma voz pequenininha que sussurra: gente como eu não fica rica, isso é para outros. Eu sei de onde vem isso. Vem da infância, das frases que você ouviu. Quem você pensa que é? Não sonhe muito alto. Isso não é para gente como nós. Você não é especial. E essas frases entraram, criaram raízes, formaram uma identidade de escassez. E agora, mesmo que você faça tudo certo, a indignidade cancela a abundância. É como um termostato interno. Você programa o ar-condicionado para 18 graus, mas o termostato interno está configurado em 30 graus. Adivinha o que acontece? O sistema trava, entra em conflito. Com o dinheiro é igual. Você quer abundância, 18 graus, mas no fundo se sente indigno, 30 graus. E o que acontece? Você sabota inconscientemente. Você recebe uma oportunidade e arruma uma desculpa para não aproveitar. Você está prestes a fechar um negócio e diz algo que estraga tudo. Você recebe dinheiro e de repente aparece uma emergência que drena tudo. Não é azar, é autossabotagem. É o seu eu profundo dizendo: eu não mereço isso, isso não é para mim. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar a sua vida. Você não precisa ser perfeito para merecer abundância. Você não precisa ser especial. Você não precisa provar nada. Sabe o que a Bíblia diz? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Graça. Você entende o que isso significa? Significa que você não ganha a abundância. Você recebe a abundância. Não é mérito, é identidade. Você não é rico porque trabalhou duro. Você trabalha e prospera porque reconhece que já é filho de Deus, herdeiro da abundância divina. O problema não é o que você faz, é quem você acredita que é. Se você se vê como pequeno, indigno, insuficiente, é isso que você vai atrair.
Mas se você se reconhece como filho do Altíssimo, criado à imagem e semelhança de Deus, a abundância é o seu direito natural. Lembra da parábola dos talentos? O servo que recebeu 5 talentos multiplicou. O que recebeu 2 multiplicou. Mas o que recebeu 1, ele enterrou. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele se sentia indigno. Ele disse: eu sabia que és um homem severo. Ele via Deus como severo. Ele via a vida como escassa. Ele via a si mesmo como incapaz. E o que aconteceu? Até o que ele tinha foi tirado. Quando você se sente indigno, você enterra os seus talentos. Você não arrisca, não investe em si mesmo, não aproveita oportunidades. Por quê? Porque no fundo você não acredita que merece colher. Mas agora eu quero que você faça algo comigo. Respira fundo e repete em voz alta: eu sou digno, eu sou filho de Deus. A abundância é o meu direito de nascença. Sente isso, mesmo que a mente grite que é mentira, porque essa declaração começa a reprogramar o termostato interno. Me diz, se Deus criou você à imagem dele, se ele te deu talentos, dons, propósito, por que você acharia que ele quer você na miséria? Isso não faz sentido. A miséria não glorifica a Deus. A prosperidade com propósito, sim. Tem uma história de um homem chamado Jim Carrey. Antes de ser famoso, quando estava quebrado, ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares. Colocou a data, Dia de Ação de Graças de 1995, e carregou esse cheque na carteira todos os dias. Não porque ele era louco, mas porque ele estava reprogramando a identidade. Ele estava dizendo ao universo: eu mereço isso, eu sou digno disso. E em 1995, ele assinou um contrato de 10 milhões de dólares. Ele mudou o termostato interno. Então escuta bem. Enquanto você carregar indignidade dentro de você, nada que eu ensine vai funcionar plenamente. Você pode dar, pode agradecer, pode ofertar. Mas se você não se sentir merecedor, você vai sabotar tudo. Nos próximos dias, toda vez que você se pegar pensando: eu não mereço, isso não é para mim, quem sou eu para ter isso? Pare, coloca a mão no peito e diz: eu sou digno. Eu sou abundância, eu sou prosperidade. E acredita nisso, mesmo que seja difícil no começo, porque é essa reprogramação que muda tudo. Se você está sentindo algo se mover dentro do seu peito agora, se você está percebendo que a indignidade tem bloqueado a sua vida, deixe um comentário dizendo: eu me reconheço digno. Declara isso, porque o universo está ouvindo. Mas tem uma última coisa. Uma coisa que você precisa fazer agora, hoje, antes de dormir, se você realmente quer que o dinheiro pare de fugir. É um ritual simples, mas poderoso. E quando você fizer isso, você vai sentir a mudança imediatamente. E no próximo ato, eu vou te ensinar exatamente o que fazer. Chegamos ao ponto de virada. Você entendeu o código da reciprocidade, ativou a gratidão, transformou sacrifício em oferta, começou a curar a indignidade. Mas agora você precisa selar essa transformação, precisa criar um marco, um antes e um depois. E eu vou te ensinar o ritual que vai fazer isso. Esse não é um ritual mágico, não é superstição, é um ato de poder. É você declarando ao universo, a Deus, a sua própria alma: a partir de agora, eu sou diferente. Porque transformação sem ação é só teoria. E teoria não muda conta bancária. Esse ritual tem 3 etapas. E cada etapa tem um propósito espiritual profundo. Você vai fazer isso hoje, antes de dormir. Porque o momento antes de dormir é quando a mente subconsciente está mais aberta. É quando você programa o seu eu profundo. Primeira etapa: purificação. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo que você acredita sobre dinheiro que te limita. Dinheiro é difícil de conseguir. Rico é desonesto. Eu não sou bom com dinheiro. Dinheiro corrompe. Eu não mereço abundância. Escreve sem filtro. Deixa sair.
mesmo que doa. Por que você está fazendo isso? Porque quando você nomeia as crenças, você tira o poder delas. Elas deixam de ser verdades invisíveis e se tornam mentiras visíveis. Depois que você escrever tudo, você vai fazer algo simbólico. Você vai queimar esse papel, com segurança, num lugar apropriado, mas vai queimar. E enquanto queima, você vai dizer em voz alta: eu libero essas mentiras, eu as entrego ao fogo, elas não me governam mais. Sente o peso saindo, porque esse ato simbólico comunica com o seu subconsciente numa linguagem que ele entende. Segunda etapa, declaração. Agora pega outro papel e escreve a sua nova identidade financeira. Não o que você quer, mas quem você é, no presente, com convicção. Eu sou próspero. Eu sou um ímã para oportunidades. Dinheiro flui facilmente para mim. Eu mereço abundância e a recebo com gratidão. Eu sou filho de Deus, herdeiro de toda a abundância do universo. Escreve no mínimo 5 declarações, mas que ressoem com você. Não copia as minhas se não fazem sentido para você. Cria as suas, porque tem que sair do coração, não da cabeça. Sabe o que você está fazendo? Você está reescrevendo o código interno. Você está dizendo ao universo: esse é o novo eu. E o universo responde às declarações feitas com fé e convicção. Depois de escrever, você vai ler essas declarações em voz alta e vai sentir cada palavra. Não lê no automático, lê com emoção, com certeza, com poder. Porque está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Quando você declara, você está criando realidade. Então declara com autoridade. E esse papel você vai guardar. E todo dia, durante 30 dias, você vai ler essas declarações. De manhã, ao acordar. À noite, antes de dormir. Porque reprogramação exige repetição. Terceira etapa. E essa é a mais poderosa, oferta de fé. Agora você vai fazer algo que vai parecer louco para a mente racional, mas que vai detonar a transformação. Você vai separar uma quantia em dinheiro. Pode ser pouco, pode ser R$10, 20, 50, o que você tiver. Mas tem que ser uma quantia que signifique algo para você nesse momento. Não pode ser o que sobrou. Tem que ser uma quantia que você sinta e você vai doar esse dinheiro. Para quem? Para alguém que precise. Pode ser um mendigo, uma instituição, alguém da sua família passando necessidade. Mas você vai dar antes de pagar suas contas, antes de guardar para você. Você vai dar como primeiro fruto. Por que isso é tão poderoso? Porque você está provando para você mesmo e para o universo que você confia. Você está dizendo: eu sei que há mais de onde isso veio. Eu não estou na escassez, eu estou na abundância. Está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja espaço suficiente para a recolher. Malaquias 3:10. Percebe? Deus está dizendo: me testa, dá primeiro e vê o que acontece. Mas você só vai colher se realmente der com fé. Se você der com medo, com dúvida, com aquela vozinha, será que eu devia? Não funciona. Porque o universo lê a intenção, não a ação. Quando você dá com fé, você está declarando identidade. Você está dizendo: eu não sou escassez, eu sou abundância, e abundância dá. E quando você faz isso, o termostato interno muda na hora. Então faz isso ainda hoje. Separa o dinheiro, doa. E no momento que você doar, diz mentalmente ou em voz alta: eu oferto isso com fé e gratidão. Eu confio que a abundância retorna multiplicada. E solta, sem apego, sem expectativa de quando ou como virá. Apenas confia. É como jogar uma semente na terra. Você não fica cavando todo dia para ver se germinou. Você planta, confia e espera. E no tempo certo vem a colheita. Então, recapitulando. 1. Purificação.
Escreve e queima as crenças limitantes. 2. Declaração. Escreve e lê a nova identidade. 30 dias. 3. Oferta de fé. Doa com fé e gratidão. Esse é o ritual da virada. Agora eu preciso de um compromisso seu. Você vai fazer isso hoje ou vai deixar para depois e esquecer? Porque a diferença entre quem transforma a vida e quem continua na mesma é a ação. Se você está disposto a fazer esse ritual hoje, deixe um comentário dizendo: eu faço o ritual hoje. Declara isso publicamente, porque quando você declara, você se compromete e o universo testemunha. Mas tem uma última coisa que eu preciso te dizer, porque depois que você fizer esse ritual, algo vai acontecer nos próximos dias. Pode ser uma oportunidade, pode ser um teste, pode ser uma coincidência estranha. E no próximo ato, eu vou te ensinar como reconhecer esses sinais e o que fazer com eles. Porque se você não souber interpretar, você pode perder a bênção sem nem perceber. Você fez o ritual, purificou as crenças, declarou a nova identidade, fez a oferta de fé. E agora começa a parte que a maioria das pessoas não entende, porque o universo sempre responde. Sempre. Mas ele não responde da forma que você espera. E é aí que a maioria perde tudo. Eles pedem, eles declaram, eles ofertam, e quando a resposta chega, eles não reconhecem. Pior, eles rejeitam. Por quê? Porque eles esperavam a resposta embalada numa caixa de presente com laço. Mas o universo, Deus, a vida, eles respondem através de portas. E algumas dessas portas não parecem portas, parecem paredes, parecem problemas, parecem testes. Imagina que você pediu para o universo te ensinar a nadar. O que você esperava? Um professor particular, uma piscina aquecida, aulas confortáveis? Mas o que o universo fez? Te jogou no rio. Você vai reclamar que ele não te ouviu ou vai nadar? É assim que funciona. Quando você pede prosperidade, o universo te manda oportunidades. Mas oportunidades vêm disfarçadas. Às vezes vêm como desafios, às vezes como convites desconfortáveis, às vezes como pessoas que você não esperava. Deixa eu te dar exemplos reais. Você pediu abundância. E no dia seguinte alguém te oferece uma parceria. Mas a parceria exige que você saia da zona de conforto. Exige risco. E você pensa: não, isso é muito arriscado. Não é para mim. E você rejeita. Você acabou de rejeitar a resposta do universo. Você pediu prosperidade e aparece uma oportunidade de trabalho. Mas não é o trabalho dos seus sonhos. É um trabalho que exige humildade, que exige começar de baixo. E você pensa: eu mereço mais que isso. E você rejeita. Mas talvez aquele trabalho fosse a porta para algo maior. A conexão que você precisava, a lição que você precisava aprender. Entende o problema? Você está pedindo para Deus te abençoar do jeito que você acha que deveria ser. Mas Deus não trabalha para os seus planos. Ele trabalha para o seu propósito. E o propósito dele para você é maior do que a sua imaginação limitada. Então, quando a oportunidade chegar, e ela vai chegar, você precisa ter discernimento. Você precisa perguntar: isso é um teste de fé? Isso é uma porta? Ou isso é realmente uma distração? Como saber a diferença? Simples. Se a oportunidade te expande, mesmo que te assuste, é uma porta. Se a oportunidade te contrai, te faz menor, te afasta do seu propósito, é distração. Lembra de Abraão? Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Mas Abraão não tinha filhos e já era velho. E Deus pediu que ele saísse da sua terra, deixasse tudo e fosse para um lugar que nem conhecia. Isso não fazia sentido, era arriscado, era desconfortável. Mas Abraão confiou, ele reconheceu a porta e a promessa se cumpriu. Então, quando a oportunidade chegar, e nos próximos dias ela vai chegar, você precisa ter coragem. Coragem para dizer sim, mesmo com medo.
Coragem para sair da zona de conforto. Coragem para confiar que o universo sabe o que está fazendo. Mas atenção, também vai aparecer teste. Teste é diferente de oportunidade. O teste vem para ver se você realmente mudou, para ver se a reprogramação foi profunda ou superficial. Você fez a oferta de fé, doou dinheiro, e no dia seguinte aparece uma emergência financeira. Você vai entrar em pânico? Vai reclamar, viu, não funcionou? Ou você vai manter a fé, sabendo que isso é só um teste? Você declarou que é próspero, que merece abundância, e alguém te critica, te diminui, te lembra do seu passado de falhas. Você vai acreditar na crítica? Ou vai manter a declaração? Porque veja bem, o universo está te assistindo. Ele quer ver se você realmente é o que declarou ser, ou se foi só palavra da boca para fora. Então, quando o teste vier, e ele vem, você respira fundo, coloca a mão no peito e diz: eu confio, eu sou abundância, isso é só um teste e eu passo. Está escrito: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Tentação aqui não é só sobre pecado, é sobre teste de fé. Você vai manter a fé quando tudo ao redor gritar escassez. O ouro só vira ouro puro depois que passa pelo fogo. O fogo queima as impurezas. Os testes queimam as suas dúvidas, os seus medos, as suas crenças fracas. E o que sobra? Fé pura. Então, nos próximos 7 a 21 dias, fique atento. Atento às oportunidades disfarçadas. Atento aos testes de fé. Atento às sincronicidades. Aquelas coincidências que não são coincidências. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você precisa de uma informação e ela aparece do nada. Você está em dúvida e alguém fala exatamente o que você precisava ouvir. Isso não é sorte, é o universo respondendo. Mas se você ignorar os sinais, se você rejeitar as portas, se você desistir no primeiro teste, o ciclo continua e o dinheiro continua fugindo. Então me diz, você está pronto para reconhecer as respostas? Ou você vai ficar preso, esperando o momento perfeito que nunca chega? Se você está comprometido a ficar atento aos sinais, a reconhecer as portas, a passar nos testes, deixa um comentário dizendo: eu reconheço os sinais. Declara isso, porque quando você declara, você programa a sua atenção. E agora vem a última peça desse quebra-cabeça. Porque tem uma coisa que você precisa fazer todos os dias, sem exceção, se quiser que essa transformação seja permanente. Se você pular essa parte, tudo volta ao que era antes. Mas se você fizer, a mudança é irreversível. E no próximo ato, eu vou te revelar exatamente o que é. Você chegou até aqui. Isso já te separa de 99% das pessoas que só consomem conteúdo, mas nunca aplicam. Você entendeu o código, fez o ritual, está atento aos sinais, mas agora eu preciso te dar a chave final. O hábito que sela toda essa transformação. Porque a verdade é essa: transformação sem manutenção é temporária. É como ir para a academia uma vez e esperar ficar forte para sempre. Não funciona assim. O hábito que sela tudo é simples, tão simples que a maioria ignora, mas tão poderoso que quem pratica nunca volta para a escassez. Esse hábito se chama o ritual diário da abundância. Todo dia, sem exceção, você vai dedicar 5 minutos para reprogramar a sua frequência. 5 minutos. Não é muito, mas é o suficiente. Porque consistência pequena vence esforço gigante e esporádico, a gratidão da manhã. Assim que você acordar, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você senta na cama, coloca a mão no peito, fecha os olhos e agradece. Agradece por 3 coisas que você já tem. Pode ser simples. Eu agradeço por ter acordado. Eu agradeço por ter um teto. Eu agradeço pela saúde que tenho hoje. Porque quando você começa o dia na frequência da gratidão,
Você programa o dia inteiro para a abundância. Você está dizendo ao seu cérebro: olha, eu já tenho, eu já sou abençoado. E o cérebro busca mais do que você reconhece. Mas não pode ser automático. Você tem que sentir a gratidão no peito. Tem que ser real, genuíno. Porque o universo não responde a palavras vazias. Responde à emoção, à declaração de identidade. Depois da gratidão, você pega aquele papel que escreveu no ritual, as suas declarações de identidade, e você lê, em voz alta se possível: eu sou próspero, eu sou um ímã para oportunidades, dinheiro flui facilmente para mim. Sabe o que você está fazendo? Você está criando novos caminhos neurais. Toda vez que você repete, você fortalece esses caminhos. E quanto mais fortes eles ficam, mais automático se torna acreditar nisso. Até que um dia, você não precisa mais forçar. Você simplesmente é a visualização. E por último, o mais poderoso. Você fecha os olhos e visualiza. Visualiza você vivendo a vida que declarou. Você se vê próspero, vê as contas pagas, vê você ajudando pessoas, vê você em paz financeira. Mas aqui está o segredo. Não visualiza como se fosse futuro. Visualiza como se já fosse real. Sente a emoção de já ter conseguido. Sente a gratidão, a paz, a alegria. Porque o universo não responde ao pedido. Responde à frequência emocional. Jesus disse: tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Percebe? Ele não disse vai receber. Ele disse já recebestes. É no passado. É como se já fosse real. Essa é a fé que move montanhas. Ritual da noite. E antes de dormir, você faz mais uma coisa. Você revisa o dia e encontra 3 evidências de abundância. Pode ser pequeno. Alguém me pagou um café. Eu achei dinheiro esquecido no bolso. Eu recebi um elogio no trabalho. Porque você está treinando o cérebro para enxergar a abundância. O que você foca, expande. Se você foca na falta, vê mais falta. Se você foca na abundância, vê mais abundância. Agora, eu preciso ser honesto com você. Nos primeiros dias, isso vai parecer forçado. Vai parecer fake. A mente racional vai gritar: isso é bobagem. Você está mentindo para si mesmo. E sabe o que você faz quando essa voz aparecer? Você agradece por ela estar aparecendo, porque ela só aparece quando você está ameaçando o sistema antigo. É sinal de que a reprogramação está funcionando. É como aprender um idioma novo. No começo é desconfortável. Você tem que pensar em cada palavra, mas com prática diária, vira natural. Um dia você acorda e percebe: eu estou pensando nesse idioma. Com a abundância é igual. No começo, você pratica ser abundante, mas depois de 21, 30, 40 dias, você é abundante. Então eu preciso que você se comprometa. Você vai fazer esse ritual diário por 30 dias, sem pular um dia, sem desculpa. Por que 30 dias? Porque 21 dias criam um hábito, mas 30 dias criam uma nova identidade, e é a identidade que atrai a realidade. Tem um bilionário chamado Tony Robbins. Ele diz que o segredo do sucesso dele foi consistência de ritual. Todo dia, sem exceção, ele faz suas práticas de reprogramação mental. Não importa se está viajando, se está cansado, se está ocupado. Todos os dias. Ele se tornou um dos homens mais influentes do mundo. Sabe qual é a diferença entre quem transforma a vida e quem só sonha? Disciplina diária. 5 minutos por dia. Isso é tudo que você precisa. Mas todo dia. Então agora pega o celular, coloca um alarme. Um para quando você acordar, outro para antes de dormir. Com a descrição: Ritual da Abundância. E não me venha com eu não tenho tempo. Você tem tempo para rolar o feed do Instagram por 30 minutos. Você tem 5 minutos para reprogramar a sua vida. A pergunta não é se você tem tempo. A pergunta é: você realmente quer mudar? Ou você quer continuar reclamando, sonhando, esperando um milagre que nunca vem?
porque milagre não é o que cai do céu. Milagre é o que você cria quando alinha a fé com ação disciplinada. Está escrito: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não tiver disciplina, se não tiver ação diária, se não tiver compromisso, nada muda. Se você está disposto a fazer esse ritual diário por 30 dias, sem pular um dia, deixa um comentário dizendo: eu me comprometo com os 30 dias. Declara isso, torna público, porque quando você torna público, você se responsabiliza. E agora vem a parte mais importante de todas, porque eu preciso te falar sobre o que vai acontecer no dia 7, no dia 14 e no dia 21. Tem eventos específicos que vão ocorrer nesses marcos. E se você não estiver preparado, você pode interpretar errado e desistir bem quando a magia estava prestes a acontecer. No próximo ato, eu vou te revelar exatamente o que esperar em cada fase dessa jornada. Você se comprometeu. 30 dias de ritual diário. 30 dias de reprogramação profunda. Mas agora eu preciso te preparar para o que vem, porque essa jornada não é linear. Ela tem fases, e cada fase tem seus desafios, seus testes, seus sinais. E se você não souber o que esperar, você pode desistir exatamente quando estava prestes a quebrar a barreira. Eu já vi centenas de pessoas começarem essa jornada, e eu vi padrões claros, marcos específicos onde algo acontece. Então, deixa eu te guiar por cada fase, para que quando você chegar lá, você reconheça: é isso, é exatamente o que ele disse. Dias 1 a 7, a empolgação e o primeiro teste. Nos primeiros dias, você vai sentir empolgação. Tudo é novo. Você está motivado, está fazendo o ritual com energia, e pequenas coisas vão começar a aparecer. Pode ser alguém que te deve dinheiro e te paga do nada. Pode ser uma oportunidade pequena que aparece. Pode ser um desconto inesperado numa compra. São sinais de que o universo está respondendo. Quando isso acontecer, não ignore. Celebra, agradece em voz alta. Obrigado, universo. Eu vejo esse sinal, eu confio. Porque quando você reconhece os pequenos sinais, o universo manda sinais maiores. Mas entre o dia 5 e o dia 7 vem o primeiro teste. Algo vai acontecer que vai desafiar a sua fé. Pode ser uma despesa inesperada, pode ser alguém te criticando, te diminuindo, pode ser você olhar para a conta e pensar: nada mudou ainda. E a tentação vai ser: viu? Eu sabia, isso não funciona. Não. Esse é o primeiro filtro. O universo está testando se você realmente mudou ou se foi só emocionalismo passageiro. Quando o teste vier, você respira fundo. Volta para o ritual. Lê as declarações com mais convicção ainda. E diz em voz alta: eu passo nesse teste. Eu confio. Eu sou abundância. E isso não muda por causa de uma circunstância temporária. Quem passar do dia 7 já está à frente de 70% das pessoas, porque a maioria desiste no primeiro obstáculo. Dias 8 a 14, a Vale da Dúvida. Depois que você passa do dia 7, entra numa fase que eu chamo de Vale da Dúvida. A empolgação inicial já passou. O ritual já não é tão novo, e aqui é onde mora o perigo. Você vai começar a sentir tédio, repetição. A mente vai sussurrar: isso está virando automático, não está tendo efeito. E vai vir a tentação de pular um dia. Ah, hoje eu estou cansado, amanhã eu faço 2. Não pule, porque não é sobre o ritual em si, é sobre quem você se torna através da disciplina. Quando você honra o compromisso mesmo sem vontade, você está forjando caráter. E é o caráter que atrai abundância permanente, não a sorte. Jesus passou 40 dias no deserto. E foi no deserto que ele foi tentado. O deserto é onde você descobre quem você realmente é. Dias 8 a 14 são o seu deserto. Quando a dúvida vier, você faz 2 coisas. 1. Relembra por que começou. Volta lá no começo desse vídeo. Relembra a dor que você sentiu.
a decisão que você tomou. 2. Procura evidências de mudança, mesmo que pequenas. Seu mindset mudou? Você está mais grato, mais atento? Isso já é transformação. Nessa fase, os sinais continuam vindo, mas sutis. Você pode notar que está pensando diferente sobre dinheiro. Que quando alguém fala de crise, você não entra mais no pânico. Isso é reprogramação acontecendo. Dias 15 a 21, o ponto de virada. Aqui acontece a magia. Entre os dias 15 e 21, algo clica dentro de você. Você acorda um dia e percebe: eu não estou mais forçando, eu realmente acredito nisso agora. As declarações que antes pareciam fake, agora parecem verdade. Você se olha no espelho e não vê mais a pessoa velha, vê alguém diferente. E aí começam a aparecer oportunidades maiores. Pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma ideia de negócio que surge do nada, pode ser alguém te oferecendo uma parceria, pode ser dinheiro que você nem esperava, um bônus, uma restituição, um pagamento atrasado. E você vai saber que é resposta do universo porque vai vir com sincronicidade. Vai ser coincidência demais para ser coincidência. Quando a oportunidade vier, não hesite. Esse é o momento de agir, de ter coragem, de dar o passo de fé. Porque se você hesitar, se você deixar o medo vencer, a porta fecha. O universo não vai segurar a porta aberta para sempre. Ele te dá uma janela e você tem que pular. Está escrito: eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Isaías 60, 22. Deus age no tempo certo. Mas quando ele age, você precisa estar pronto para receber. Dias 22 a 30. A consolidação nos últimos dias, você está consolidando a nova identidade. O ritual já é parte de você. Você nem precisa pensar mais. Você acorda e automaticamente agradece. Você vê dinheiro e automaticamente vibra a abundância, não escassez. Você encontra um desafio e automaticamente pensa: que oportunidade está escondida aqui? Você não é mais quem era no dia 1. Você é a pessoa que declarou ser. E o universo confirma isso com resultados tangíveis. No dia 30, olha para trás. Compara o dia 1 com o dia 30. Você vai se surpreender com o quanto mudou. Não só externamente, mas internamente. Mas não para no dia 30. Porque agora isso não é mais um desafio, é um estilo de vida. Continue o ritual para sempre. 5 minutos por dia que garantem que você nunca mais volte para a escassez. Os sinais ao longo do caminho. Então, resumindo a jornada. Dias 1-7, empolgação e primeiro teste. Pequenos sinais aparecem. Dias 8-14, vale da dúvida, tentação de desistir. Mantenha a fé. Dias 15-21, ponto de virada. Oportunidades reais aparecem, haja. Dias 22-30, consolidação, nova identidade. Resultados tangíveis. Nem todo mundo vai completar os 30 dias. Estatisticamente, apenas 3% vão. Mas esses 3%, esses vão transformar a vida completamente. A pergunta é: você vai ser dos 3%? Ou você vai ser mais um que começou empolgado e desistiu no primeiro obstáculo? Eu quero que você faça uma coisa agora. Pega o celular, vai no calendário e marca o dia 30 a partir de hoje. Coloca uma notificação. Eu completei os 30 dias. Eu sou dos 3%. E quando você chegar lá, quando você completar, volta nesse vídeo e deixa um comentário contando o que mudou. Porque o seu testemunho vai inspirar outras pessoas a tentarem também. E se você quiser apoio durante a jornada, deixa comentários ao longo dos 30 dias. Dia 7. Passei do dia 7. Dia 14. Estou no vale, mas não desisto. Dia 21. A virada aconteceu. Dia 30. Eu sou dos 3%. A comunidade aqui embaixo vai te apoiar. Porque todos estamos na mesma jornada. E agora vem a última coisa que eu preciso te dizer. A verdade que fecha todo esse ensinamento. O segredo que quando você entender de verdade, vai mudar não só a sua relação com dinheiro,
mas a sua relação com a vida inteira. No último ato, eu vou te revelar o verdadeiro propósito da abundância. Porque não é o que você pensa. Você chegou até aqui, aprendeu o código, fez o ritual, se comprometeu com os 30 dias. E agora eu preciso te contar a verdade mais profunda de todas. A verdade que a maioria nunca descobre. Porque veja bem, tudo isso que eu te ensinei, reciprocidade, gratidão, ofertas, declarações, disciplina diária, não é para você ter mais. É para você ser mais. O dinheiro não é o destino. O dinheiro é o veículo. Deus, o universo, a vida. Não te dá abundância só para você acumular. Não é para você comprar coisas. Não é para você ostentar. Não é para você provar nada. É para você cumprir o seu propósito. Porque cada um de nós foi colocado aqui com uma missão. Uma contribuição única que só você pode dar. Mas como você vai cumprir essa missão se está preso na sobrevivência? Como você vai servir se está afogado em dívidas? Como você vai impactar se está consumido pela falta? Então, o dinheiro não é egoísta. O dinheiro é estratégico. Ele te liberta da prisão da escassez para você poder fazer o que veio fazer aqui. Imagina um médico que tem o dom de curar, mas ele não tem dinheiro para estudar, não tem para abrir um consultório, não tem para comprar equipamentos. O dom dele fica preso por falta de recursos. Agora imagina que ele prospera, ele tem abundância. Quantas vidas ele pode salvar agora? Quantas pessoas ele pode impactar? É assim com você. Você tem dons, tem talentos, tem uma mensagem, tem algo para contribuir. Mas a escassez te mantém pequeno. A abundância te expande, te dá alcance, te dá influência, te dá liberdade para servir. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Percebe? Ele não disse não busquem prosperidade. Ele disse busquem primeiro o propósito, e a prosperidade vem como consequência. Quando você está alinhado com o seu propósito, o dinheiro flui naturalmente, porque o universo precisa que você cumpra a sua missão. Tom de revelação íntima. Então deixa eu te perguntar algo profundo. Por que você quer dinheiro? Pensa de verdade. Não é só para pagar contas. Não é só para ter conforto. Lá no fundo, o que você realmente quer? Liberdade. Para fazer o que ama, tempo, para estar com quem você ama, impacto, para ajudar quem precisa, paz, para não viver no estresse, propósito, para sentir que a sua vida importa. Isso tudo é legítimo, isso tudo é sagrado. Deus não quer você na miséria, Ele quer você pleno. E plenitude inclui abundância financeira. Mas tem um porém. Mas, se você prosperar e esquecer por que prosperou, você perde tudo de novo. Porque o dinheiro é como água. Se você segura com muita força, escapa pelos dedos. Se você solta, flui. Então, quando a abundância chegar, e ela vai chegar se você seguir o que te ensinei, você faz uma coisa: continue dando. Continue sendo grato, continue oferecendo, continue servindo, porque a abundância não é um prêmio que você ganha e guarda, é um ciclo que você mantém. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você pode dar. E quanto mais você dá, mais sentido a vida faz. Salomão, o homem mais rico que já existiu, disse algo no final da vida: tudo é vaidade. Ele tinha ouro, palácios, poder, mulheres, tudo, e percebeu que nada disso preenche se não tiver propósito. Então, quando você prosperar, pergunta sempre: para que eu vou usar isso? Não acumula só por acumular, usa para servir, para criar, para impactar. Imagina se todo mundo que assistiu esse vídeo prosperasse e usasse a prosperidade para fazer o bem, para ajudar os pobres, para criar empregos, para inspirar outros, para espalhar esperança. O mundo mudaria. Então não é só sobre você ficar rico,
É sobre você se tornar um canal de bênção. E quando você entende isso, quando você vive isso, o dinheiro para de fugir para sempre. Porque você não está mais atrás dele, você está atrás do propósito e o dinheiro vem atrás de você. Então, repete comigo agora, em voz alta ou mentalmente: eu prospero para servir, eu recebo para dar. Eu sou um canal de abundância, não um reservatório de escassez. Sente isso no peito. Você tem tudo o que precisa agora: o código, o ritual, a jornada, o propósito. Não precisa de mais nenhum curso, não precisa de mais nenhum segredo, você só precisa aplicar. Então vai, faz o ritual hoje, começa os 30 dias, fica atento aos sinais. E quando a abundância chegar, lembra por que você está aqui. Que Deus te abençoe, que o universo conspire a seu favor, que você prospere em tudo, mente, corpo, alma e finanças. E que você use essa prosperidade para fazer deste mundo um lugar melhor. Se esse vídeo tocou você profundamente, se você sentiu que isso foi feito para você, deixa um amém nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque quando você espalha luz, mais luz vem para você. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Isso mostra quem você é. Alguém que busca, alguém que acredita, alguém que está disposto a mudar. O dinheiro estava fugindo de você, mas agora você aprendeu o código. E a partir de hoje, você atrai o dinheiro, porque você não é mais escassez, você é abundância.